E aí, gente, tudo bem? Nessa segunda aula sobre post formats, ou formatos de posts, nós vamos continuar do ponto onde nós paramos na aula passada. Vocês vão lembrar que na aula passada nós explicamos o que seriam e quais são os tipos de formatos de posts, habilitamos 3 tipos de formatos, o padrão, imagem e vídeo, e nós paramos no ponto onde eu tinha criado 6 posts novos lá no admin do WordPress. 2 na categoria Web Design, com o formato de post image, 2 na categoria Mídias Sociais, formato de post vídeo, e os outros 2 da categoria Desenvolvimento Web ficaram com o formato de post padrão. No exemplo de uso que eu dei na aula passada, o formato de post image teria só uma imagem como conteúdo, o formato vídeo teria só um vídeo do YouTube e o padrão poderia ter qualquer conteúdo. Mas só lembrando que isso é um exemplo de uso bem hipotético, tá? Na vida real, quem define como vai usar e se vai usar é o dono do site, ok? Então, continuando a aula de hoje, para usarmos todo o potencial dos post formats, nós teremos que fazer algumas modificações do nosso loop. A primeira coisa que nós vamos fazer é abrir aquele pequeno arquivo que nós criamos na aula retrasada, o content.php. Ele tem apenas uma tag article, e aqui dentro da tag nós temos o conteúdo que se repete a cada volta do loop do arquivo index.php. Vamos adicionar aqui uma função antes dele, e essa função aqui se chama getPostFormat. E vamos dar um echo nessa função para ver o que ela está retornando para a gente. Essa função nada mais faz do que mostrar para a gente a qual tipo de formato de post pertence o post que está dentro do loop rodando no momento. Aí vocês percebem que para os 2 primeiros posts, nós temos aqui vídeo, para os outros 2, image, que é a imagem, E para os posts do tipo padrão, não aparece nada aqui. Bom, mas para que isso vai servir, Marcelo? Ora, para que isso tenha uma utilidade real, nós vamos usar o segundo parâmetro daquela função que nós aprendemos na aula retrasada, a getTemplatePart. Lembram-se? Vamos só recapitular aqui, O primeiro parâmetro da função é o caminho do arquivo sem a extensão PHP. Por isso nós temos aqui templateparts/content. O segundo parâmetro ele pode ser usado sempre que nós queremos chamar uma parte especializada deste template. Meio confuso, Pois é, isso é um conceito um pouco complicado de explicar, mas na prática é muito fácil de compreender. Vamos supor que nós tenhamos, além do arquivo content.php, um outro arquivo chamado, content-image.php, só que com um conteúdo diferente. Como nós vamos fazer para chamar esse arquivo usando o segundo parâmetro da função getTemplatePart? Muito fácil. Nós apenas escrevemos image no segundo parâmetro. Desse jeito, o WordPress ele vai entender que nós queremos chamar um arquivo chamado content-image.php, content-image.php, para ser mais exato. Até porque, para isso funcionar, o nome completo do arquivo ele tem que ter esse tracinho aqui, tá? Numa explicação mais aprofundada, o que acontece aqui é que o WordPress ele sempre vai incluir o arquivo que tenha um nome idêntico a esse segundo parâmetro. Caso ele não encontre esse arquivo, ele vai tentar chamar um outro arquivo que tenha um nome idêntico ao primeiro parâmetro. Então, nesse exemplo que eu dei aqui, se houver um arquivo chamado content-image.php, ele vai chamar esse arquivo. Caso não exista, ele vai chamar o arquivo com o nome de content.php. Beleza, mas o que é que isso tem a ver com os formatos de posts e com aquela função getPostFormat que a gente viu antes? Bom, agora que vocês verão, tá? Primeiramente, a gente vai criar 2 arquivos aqui na pasta templateparts, um chamado content-image.php e um outro arquivo com o nome de content-video.php. Dentro desse primeiro arquivo, content-image.php, nós vamos fazer o seguinte, vamos copiar todo o conteúdo do arquivo content.php e vamos colar ele todo aqui dentro desse content-image.php. Só que não vai ficar idêntico, Para não ficar totalmente igual,
nós vamos apagar a chamada da data de publicação. E para o arquivo contentvideo.php, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos colar aqui o conteúdo do outro arquivo e vamos retirar apenas o link do autor aqui. Ok, agora voltando aqui ao index.php, nós vamos usar o segundo parâmetro da função getTemplatePart para incluirmos esses dois arquivos aqui no loop. Para fazer isso, nós vamos usar a função getPostFormat no segundo parâmetro da função. Estão vendo só? A gente está juntando todo o conteúdo que a gente aprendeu nessas duas aulas aí. Nós vimos que a função getPostFormat, ela retorna para a gente uma string com o nome do formato de post. Então ela retorna para a gente image, retorna vídeo, ou quando é o padrão, não retorna nada, né? Desse jeito, sempre que aqui nesse loop aqui, ele rodar e achar um post que possui o formato de post vídeo, o WordPress ele vai tentar incluir um arquivo chamado content-video.php. E sempre que no loop houver um post que possua o post format image, o arquivo que vai ser incluído vai ser o content-image.php, este arquivo aqui, ó. E aí, sempre que a função não retornar nada, né, que nós já vimos que acontece em todos os casos em que nós temos os posts do formato padrão, o arquivo chamado vai ser o content.php. Ou seja, o segundo parâmetro ele vai ser totalmente ignorado aqui. E esta aí é a mágica, senhoras e senhores. Vamos salvar então o arquivo e verificar o nosso tema. Olhem só isso aqui. Para os posts da categoria mídias sociais, que tem o post format vídeo, o arquivo chamado foi o contentvideo.php. A gente pode dizer isso porque, segundo esse arquivo, né, o loop não vai conter o link do autor. Lembram-se disso que a gente tirou, né? E logo abaixo, para os posts da categoria web design, nós não temos a data de publicação, de acordo com o conteúdo do arquivo contentimage.php. Os outros posts não tiveram nenhuma alteração, porque eles foram construídos de acordo com o arquivo content.php, que possui o loop mais completo de todos eles, né? Não falta nada, a gente não tirou nada dele. Agora que nós sabemos de tudo isso, nós podemos começar a brincar um pouquinho mais. Nós podemos, por exemplo, modificar as tags de cada arquivo de conteúdo, chamando determinadas classes dentro dessas tags para depois estilizá-las de forma diferente. Por exemplo, nós podemos definir que todos os cabeçalhos do tipo H2 dos posts de vídeo, eles vão ter a cor vermelha. O que acham? E isso aí é só a ponta do iceberg. Nós podemos fazer algo muito mais avançado. Vejam só esses exemplos aqui. Uma sugestão para vocês. Tentem chamar a função post_class dentro dessa tag aqui article de todos os arquivos de conteúdo que nós criamos nessa aula. Inspecionem este elemento e vejam quais as classes que foram chamadas. Pensem no que vocês podem fazer dentro do arquivo CSS do tema a partir disso aqui. E eu tenho certeza de que muitas ideias vão aparecer. Beleza, então era isso que eu tinha para essa aula. Espero que vocês tenham compreendido e gostado. E vejo vocês então na próxima.